agora, meus queridos, é chegada a hora, sem muitas delongas, do nosso último palestrante, que tem muita coisa também para passar para vocês. Porque é o seguinte, sabe aquelas pessoas que a gente costuma dizer que são muito ativas? Ele realmente não para nunca, porque ele é publicitário, artista urbano, ativista, cartunista, roteirista, palestrante, editor de vídeos e é meio que professor também. Formado em publicidade e propaganda pela URGS, ele abandonou o mercado de trabalho tradicional para seguir o caminho dos sonhos e idealizou o Shoot the Shit, uma não agência que realiza projetos de comunicação para impacto social. Como, cara, eu vi esse vídeo alguns anos atrás, eu achei incrível. Jogar golfe nos buracos de rua de Porto Alegre, tipo assim, vamos usar uma utilidade dessas porra, né? Também, que mais aqui que temos? O Que Ônibus Passa Aqui, e hoje desenvolve projetos paralelos, um projeto paralelo baseado em seus projetos paralelos, que incentivam outras pessoas a começarem os seus próprios projetos paralelos. Entenderam? Então é o seguinte, não entendeu muita coisa ou achou meio vago assim tudo que eu falei? Essa é a ideia, afinal tem vaga para quem quer começar um novo projeto e esse projeto pode ser o seu. Então, por favor, palmas para Luciano Braga. Cara, ouçam esse cara porque tem muita coisa bacana. E, meu, aquele teu vídeo do golfe no buraco é sensacional, mano. E aí, pessoal, tudo bom? Eu tenho um negocinho. E aí, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Desculpa por não ser o Duda Garbi, né? Então não vai ser tão engraçado assim. E eu queria começar, né, essa palestra com uma pergunta, né? O que você quer ser quando crescer? E obviamente tem gente que já cresceu aqui, né, e já respondeu essa pergunta. Então eu queria que vocês respondessem mentalmente, quem ainda vai crescer, né? E quem já cresceu, tente lembrar a resposta que tu deu quando tu era criança, quando tu era adolescente ou tu era menor, né? Quando te perguntavam o que tu queria ser quando crescer, qual era a resposta que tu dava? E eu vou dar para vocês 5 segundos para se lembrar disso ou para pensar na resposta agora. 10 segundos, pode ser, talvez. Foi? Todo mundo? Não? Foi? Não? Alguém aí, queria que levantasse a mão quem respondeu, por exemplo, médico, ser médico. Levanta a mão quem quer ser médico. Ah, tem alguns aí. Advogado. Não consigo ver nada, agora eu vejo. Publicitário. Jornalista, que nem o da Garbi aqui. Músico, tem músicos aí, eu sei. Alguém respondeu ser mecânico? Mecânico? Aí, tem alguns, tem alguns. Alguém respondeu, e agora é mais importante, alguém respondeu mais de uma profissão, 2 profissões, por exemplo, eu quero ser pintor e cartunista, eu quero ser artista e fisioterapeuta. Tem algumas pessoas? Beleza, beleza, valeu. Obviamente, ninguém respondeu ser publicitário, cartunista, roteirista, professor e empreendedor social. Alguém respondeu isso? Ah, isso aí, uma galera. Sei que vocês estão mentindo, tá? Mas eu respondi isso há algum tempo atrás. Se vocês tivessem me perguntado o que eu queria ser quando eu fosse maior, né? Eu ainda não cresci tanto assim, tá? Mas eu sou velho. Eu tinha essa resposta, né? Não era uma resposta só, eram várias profissões, né? Vários cargos, né? E eu realmente adoro essa pergunta, né? Mas eu acho que ela é muito limitadora, né? Geralmente quando tu vê alguém perguntando o que tu quer ser quando crescer, né? A resposta vem um cargo, né? Uma profissão. Ah, eu quero ser arquiteto, eu quero ser médico, né? Eu quero ser professor, eu quero ser mecânico, né? E eu acho que isso é ruim, né? Isso cria um padrão e aí geralmente quando a gente vai perguntar para as crianças agora no futuro o que elas querem ser quando crescer, elas talvez vão responder, eu quero ser só uma coisa, eu quero ser médico, eu quero ser só arquiteto, eu quero ser só jornalista, né? É ok se tu quer ser só uma coisa, beleza, não tem nada de errado com isso, né? Mas tem pessoas que, como eu e algumas que levantaram a mão, querem ser mais de uma coisa, né? Que não se contentam com uma profissão só, né? Eu chamo essas pessoas de sonhadores, né? Não que os outros também não tenham sonhos, mas essas pessoas que sonham pra caralho, assim, saca? E eu sou uma pessoa que sonho pra caralho, né? Desde que eu me conheço por gente, eu quero ser várias coisas. Ei, pessoal, por favor. Muito obrigado. Eu não queria ser só uma coisa, eu queria ser cartunista, né? Eu queria, de alguma forma, desenhar, fazer tirinhas, né? Eu queria ser roteirista, eu adoro comédia, humor, assim como o Duda Garbi faz, né? Então eu queria escrever roteiros, né? Queria ter séries de TV, desenho animado,
né? Eu queria ser professor, eu queria passar um conhecimento para as pessoas, de alguma forma, para alguma turma. Né? Eu queria ser um ativista e gerar impacto positivo no mundo. Né? Então, de alguma forma, eu tinha que fazer isso. Né? Só que eu era publicitário. Né? E o mundo hoje, né? A sociedade não é feita para pessoas que têm muitos sonhos. Né? O mundo hoje é feito para pessoas que têm um e têm que seguir esse caminho. Né? Tu tem que fazer um vestibular para uma coisa só. Tu tem que entrar nessa faculdade, ficar 5 anos, 4, 5, 6, às vezes mais, né? Dentro de um assunto só específico. Tu tem que estagiar nesse assunto específico, tu tem que crescer na tua carreira, no teu emprego, nesse assunto específico. Né? Tu tem que fazer um pós, um mestrado, um doutorado. Né? E isso leva muito tempo. Né? E isso dificulta quando alguém tem muitos sonhos. Né? Isso é ruim quando pessoas como eu e como alguns que levantaram a mão, né, têm vários desejos, querem fazer várias coisas. Né? E eu percebi que a minha saída, a solução para esse problema, né, era o meu tempo livre. Né? Então, eu trabalhava numa agência, 8 horas por dia. Vamos supor, daí eu ia de noite para a faculdade, mais 2, 3 horas. Isso já dá 11 horas do meu dia. Né? Eu tinha que almoçar alguma hora, então mais 1 hora, dá 12 horas já. Mais 1 hora para ir, 1 para voltar do trabalho. 14 horas, eu tenho que, né, supostamente dormir, umas 6. Já dá 20 horas. Tem que tomar banho, às vezes, é bom. Tem que descansar um pouquinho, né, jantar. E nessa soma dá 22, 23 horas, né, sobrando talvez 1 hora de tempo livre por dia que eu tenho. Né, e, para mim, essa era a saída. Tipo, beleza, eu quero ser cartunista, eu quero ser roteirista, eu quero ser tudo isso que eu quero ser. Né, eu vou pegar só 1 hora do meu dia, né, de todos os meus dias, e fazer ela durar 10. Né, eu vou pegar meu final de semana, começar a sair menos, né, e começar a trabalhar no que eu gosto. Né, ir atrás dos meus sonhos no meu tempo livre. Nesse sábado de tarde, as pessoas estão no parque, eu estava em casa desenhando. As pessoas, às vezes, sexta de noite, me chamavam para tomar uma cerveja, eu falava que eu estava doente, porque eu queria, na verdade, ficar trabalhando, e se eu falasse que eu ia trabalhar, eles iam me xingar, meus amigos. Né, vocês sabem como eles são. Né, e, com o tempo, eu descobri essa terminologia chamada projetos paralelos, né, que são projetos que tu toca no seu tempo livre, né, fora do teu trabalho profissional, usando os teus recursos para colocar ele de pé, né, e a tua paixão. Então, geralmente, quando tu vai começar um projeto paralelo, tu vai começar algo que tu odeia, né? Porque tu não vai usar teu tempo livre para fazer algo que tu odeia. Né? Tu vai fazer algo que tu gosta, que tu tem paixão. E tu vai usar os teus recursos para colocar ele de pé. Né? Então, se eu vou criar um site, não tem ninguém me pagando. Não, beleza, vou postar aqui no site do Braga, sei lá o que ele vai fazer. Não, tu tem que pegar o teu dinheirinho, o teu salário, né, do teu trabalho profissional e talvez apoiar esse site. Né? E, para mim, fez sentido. Né? Eu era infeliz no meu trabalho, eu era meio infeliz na faculdade, por mais que eu gostasse um pouco de publicidade. Né, eu sentia que eu faltava dedicação para essas outras áreas. Né, então, beleza, a partir de agora, isso foi ali por 2009, 2010, eu vou pegar todo o tempo livre que eu tiver, não, obviamente não todo, mas começar a dedicar muito mais às minhas paixões. Né. Então, eu criei a Shoot the Shit, como o Capo falou, né, que é um estúdio criativo que realiza projetos para melhorar a nossa cidade. Então, a gente já sinalizou as paradas de ônibus colaborativamente, através de um adesivo. Né, tinha ali uma pergunta, que ônibus passa aqui, e as pessoas que estavam na parada e sabiam aquela linha vão ali e escrevem. Né, e, felizmente, depois de 2 anos, muito por causa desse projeto, a IPTC começou a sinalizar as paradas de ônibus de Porto Alegre com uma placa onde está impresso, né, onde tu não pode estragar, tu não pode tirar, o adesivo às vezes as pessoas arrancavam. Né, a gente já pegou tapume abandonado e convidou as pessoas a escrever o que achava que faltava na cidade. Né, a gente já jogou golfe nos buracos do asfalto, como o Capu também lembrou. Né, um vídeo que a gente fez, botou no YouTube e viralizou e começou a dar um monte de entrevista para um monte de gente. E a prefeitura foi lá e teve que tapar os buracos, né, por causa da repercussão. Eu comecei um site de tirinhas, beleza, eu quero ser cartunista, o que eu faço para isso? Né, eu lembro quando eu era PA, eu queria ser cartunista, não existia internet, né, eu não sou tão jovem assim, então eu precisava estar num jornal, numa revista para ser um cartunista. Né, mas a partir do momento que tinha internet, eu só precisava de um site, né, para postar minhas tirinhas. Então, eu criei um site, criei um nome e comecei a desenhar, né, no meu sábado de tarde, meu domingo de tarde, e começar a postar nesse site, que é o Braga Comics. Não sei se vocês conseguem ver essa tirinha, se ela está meio longe para vocês aí, mas, enfim, é um tipo de humor que eu gosto, humor meio negro. Eu queria ser professor, falei que eu queria ser professor, né, de alguma forma, passar algum conhecimento. Né, então, beleza, vou pegar o conhecimento que eu tenho, que é projetos paralelos, que eu comecei a estudar a partir do momento que eu comecei a trabalhar com isso. Né, e daí eu criei uma palestra que eu comecei a colar as pessoas e comecei a juntar turmas, quem quer ouvir sobre esse assunto, né, me paga, e eu vou falar por 1 hora e meia sobre o que eu sei.
né, passar esse conhecimento, né, para ver se eu gosto de ser professor. Quando eu não ia gostar de falar em público, eu poderia desistir ali, saca? Não precisaria talvez fazer todo um mestrado para todo um estudo para daí chegar numa sala de aula e ver, eu não gosto de fazer isso, né? Não, eu peguei o que eu tinha ali, juntei meus amigos, cobrei baratinho, gostei, eu quero trabalhar com isso, saca? E a partir de então, Projetos Paralelos é um curso, uma palestra, uma mentoria, e está virando um livro agora, né, que eu vou lançar na Feira do Livro. Então, aí, geralmente, eu junto as pessoas, né, e começo a falar, como eu faço estou fazendo aqui agora. Né, e eu queria ser roteirista também, né, e queria escrever, né, e não queria começar uma faculdade de cinema, já estava acabando a publicidade. Né, não vou começar uma faculdade de cinema, né, para me focar em roteiro, até acabar a faculdade, 3 anos, né, até conseguir um emprego, sei lá como é que se consegue um emprego de roteirista. Né, já era, vou ali fazer um curso, fiz um curso no meu tempo livre sobre roteiro, e comecei a escrever por mim, escrevi essa história, O Homem da Capa Amarela, que era para ser um filme, mas como fazer um filme no Brasil é uma mão tremenda, né, e a vida é muito curta, eu juntei com um amigo meu, né, ele começou a desenhar e eu escrevo, e a gente está postando num Tumblr, num blog, né, de graça, a cada 2, 3 semanas, uma página nova da história, né, que no final a gente tem a ideia de fazer um livro. Né, e se vocês se perguntam, né, mas onde é que entra a grana aí, né? Porque para nós a relação esforço, né, está sempre aliada a dinheiro, né? Se está trabalhando em algo, criando um valor, né, alguém tem que te pagar por isso. Né, e eu confesso para vocês que eu realmente, nenhum dos projetos aqui eu comecei assim, beleza, vou criar isso aqui para ganhar dinheiro. Né, todos eu comecei para satisfazer essa minha paixão que eu tinha nessas coisas que eu queria realizar. Né? Dinheiro é consequência. O dinheiro, fora-se, depois ele chega se for interessante o que tu criar. Né? E realmente tem acontecido coisas muito, muito mais legais que dinheiro, que o dinheiro te banca um mês, né? Te banca uns 2 meses, mas ele acaba. Né? E às vezes reconhecimento ou objetivos que tu atinge, né, são muito mais interessantes. Então eu já vi uma tirinha minha no 9gag, né, que é um dos maiores sites de bobagem do mundo, né? Mas mesmo sendo de bobagem, é um dos maiores do mundo, então quer dizer que se eu faço uma bobagem, eu faço uma bobagem boa, porque tem uma tirinha minha lá. Né? Então, tu vê uma tirinha minha com 50 mil likes do mundo inteiro, é muito interessante. Né? E não foi só uma vez que apareceu lá, apareceu umas 5, 6 vezes. Né? Teve gente que, uma guria mandou uma tirinha, a tirinha chegou na página principal, né? Que tem todo um ranqueamento para tu conseguir chegar na página principal, é difícil. Né? A guria mandou uma tirinha, chegou lá, e ela me mandou o print de que chegou. Saca? Então, para mim, isso é um reconhecimento muito massa de ver pessoas, não só pessoas que gostam diretamente, as pessoas que se esforçam para divulgar um trabalho que eu estou fazendo no meu tempo livre, né, sem ganhar dinheiro com isso. Né, eu já vi tirinha minha escrito em espanhol. Né, eu já vi tirinha minha escrito em russo. Né. Pelo menos é o que eu espero que eles tenham escrito o que eu escrevi ali naqueles balões. Né, não sei como eles traduziram, mas traduziram para o russo. Né, e aqui tem um mapa do mundo, né, um mapa de acessos das estatísticas do meu site. Né, e praticamente o mundo inteiro, alguma pessoa de algum país já entrou no meu site. Né, nesse site que eu faço no meu tempo livre, né, sem ganhar dinheiro por isso. Né. Tirando ali o meio da África e o Oriente Médio, todo o resto do mundo, né, e o meio da África e o Oriente Médio tem outros problemas para resolver, eu acho, antes de ficar vendo bobagem na internet. Já vi minhas tirinhas impressas, né, numa revista, né, que era de Santa Cruz do Sul, se não me engano. Né, o Bairrista já me chamou, eu era cartunista do Bairrista por causa do Braga Comics, e isso durou uns 6 meses, depois eu não tinha mais tempo. Né, pelo Achideshi, né, só do Capu, lembrar da minha ação já é muito irado. Né, mas eu já vi uma ação nossa aparecer no maior site de publicidade do mundo. Né, então, enquanto eu trabalhava na minha agência, nenhum trabalho que eu fazia ganhava um tweet de ninguém. Né, daí a gente ali vai no nosso tempo livre, faz uma ação para melhorar a cidade. Né, sem ninguém nos pedir, ele sai no maior site de publicidade do mundo. E no outro dia as pessoas que trabalham comigo vêm me parabenizar pelo meu trabalho, que eu não fiz na agência. Sabe? Aí uma clipagem de várias reportagens e matérias que a gente já apareceu, que realmente foram bastante, esses 4, 5 anos de shit. Né? Como eu falei, isso aqui é um print do meu arquivo de Word, do livro que estou escrevendo, do Projetos Paralelos. Então, uma iniciativa que surgiu para mim, ver se eu gostava de dar aula, de ser professor. Agora está virando um livro, e eu vou lançar na Feira do Livro, né? um evento grande, pra caramba, para não falar palavrão. Né, e vou ser, a partir do dia que ele for lançado, um escritor também. Né, sou escritor, né, o que é meio louco. Né, e quando eu falei que eu comecei sem pensar em grana, né, e no final, hoje eu consigo viver. Né, hoje, meio que 1 ou 2 desses projetos me dão uma graninha por mês, né, que servem como um salário, né, basicamente eu ganhava se eu continuasse trabalhando em agência. Né, então, hoje eu não preciso mais trabalhar num lugar que eu acho palha, ou não acho tão legal assim. E não preciso trabalhar num lugar que vai me sugar 10 horas do meu dia. Não, hoje eu consigo, nas minhas 24 horas do dia,
consigo trabalhar todas as minhas paixões de alguma forma, eu consigo dedicar tempo para elas todas e elas me dão um sustento. Né? Mas esse, né, eu quero deixar bem claro, esse é o meu caminho, né, o caminho que eu escolhi, Luciano Braga, né, isso foi as escolhas que eu fiz. Né, e não existe um caminho padrão, não existe escolhas certas, né, existe o caminho de cada um de vocês. Né, cada um de vocês tem um caminho que vocês devem seguir. Né, não devem seguir, talvez, o caminho que as outras pessoas disseram que tu tem que seguir. Né, só para explicar isso aí um pouquinho melhor, tipo, tudo isso aqui que vocês estão vendo são convenções, são coisas que pessoas criaram na Revolução Industrial há 200, 300 anos atrás, né, para manter uma sociedade que se baseava em grandes fábricas e que funcionava muito diferente do que funciona hoje. Né, então, por exemplo, 8 horas, hoje as pessoas trabalham 8 horas, porque quando surgiam as primeiras fábricas, isso era o máximo de tempo de sol que tinha num dia, então era o máximo de tempo que tu podia trabalhar, porque não existia eletricidade, não existia luz. Né, então, beleza, para ser eficiente, vamos trabalhar o máximo que a gente puder. São 8 horas, beleza, então vocês vão trabalhar 8 horas, e até hoje as pessoas trabalham 8 horas de acordo com o tempo de sol que existia, né, na Inglaterra há 300 anos atrás. Né, mas se a gente quiser trabalhar mais, a gente pode, se a gente quer trabalhar menos, a gente pode. Né, a gente não deve seguir, né, não se prendam a convenções e invenções de pessoas que viveram muito antes de vocês, num mundo muito diferente, né, para criar o caminho de vocês. Né, criem suas próprias regras, né, criem seu próprio caminho. Né, o mundo mudou muito hoje. Né, hoje a gente pode criar um Facebook da vida com um computador. Né? E naquela época tinha que ter uma fábrica, no mínimo 200 pessoas trabalhando para ti. Né? Hoje, com o celular, a gente cria um aplicativo que muda o modo como as pessoas se relacionam, como funciona o trânsito. Né? Então, hoje a gente tem muito mais poder. Né? Vocês têm muito mais ferramentas hoje para responder essa pergunta com mais sinceridade, mais honestidade, né? Com mais sabedoria, né? Não seguir o padrão das pessoas de talvez responder uma coisa só. Né? E eu até diria para a gente reformular a pergunta, né? Quais coisas você pode ser, né, quando crescer? Se for só uma, se for só músico, se for só arquiteto, se for médico, beleza? Né? Tenta ser o teu melhor nisso daí. Mas se tu, como eu, quer ser várias coisas, quer ser 2, 3, 17 coisas, né, não cai num emprego só e esquece das outras 16. Né? Tenta achar uma forma, cria um caminho onde tu possa trabalhar todas elas, né, para manter viva as suas paixões, teus desejos, que eu acho que é isso que vai trazer para ti uma vida um pouco mais feliz. É isso. Muito obrigado.